Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de aprender um pouco mais, o seu momento de associar a palavra do Senhor lá de primórdios atrás aos dias de hoje, tirar lições preciosas e poder praticá-las, poder saber sobre a palavra do Senhor. O homem peca porque lhe falta o conhecimento, mas muitas vezes a gente não vai atrás, a gente não procura saber qual que é a verdade, né? E a verdade Deus deixou aqui para nós na Bíblia. Eu sei que há muitas interpretações, mas peça luz ao Espírito Santo, peça orientação e Ele vai te mostrar o que Deus quer que você saiba, o que Deus permite você saber para a tua vida. E eu acho isso muito precioso. Nós estamos na última semana do ano, eu sei que eu não mantive o ritmo de vídeos que deveria, mas realmente não foi possível. E hoje nós vamos finalizar o livro de Gênesis, né? Final do ano, último dia do ano e o último capítulo aqui de Gênesis. Hoje nós vamos finalizar com o capítulo 50 e eu peço para que você faça a sua inscrição, dá o like, deixa o comentário e manda para alguém que você ama, para alguém que é importante para você. Haja luz para as pessoas através do vídeo que você manda, haja luz para as pessoas através da vida que você vive. Você tem que resplandecer Cristo. E não tanto no que você fala, mas no que você vive, no que você é de exemplo para as pessoas ao teu redor. Então faça isso. Seja exemplo, seja a luz de Cristo para outras pessoas que ainda não o conhecem ou que ainda não andam nos seus caminhos, tá bom? E fica comigo até o final para você ouvir uma reflexão a respeito do que nós vamos ler hoje. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 50, a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. A magnanimidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos.
Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Bom, a gente finaliza hoje o primeiro livro da lei do Antigo Testamento, que é Gênesis, com o capítulo 50. Aqui fala sobre a lamentação por Jacó e o seu enterro, Jacó era muito querido, muito amável e as pessoas o admiravam muito. Ele ficou ali sendo o patriarca ali daquela geração. E as pessoas, a família, que era um número grande, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eu acredito também, porque naquela época as pessoas viviam, além do que nós vivemos hoje. A expectativa nossa hoje é uns 70, 80 anos, alguns passam disso, mas naquela época era um pouco além, 120, 110, e então eles conseguiam chegar a ver, a conhecer as gerações futuras, assim, até a 3ª, 4ª geração, Isso era bem legal. E ali todos foram para o enterro dele, lá onde ele tinha pedido para ser sepultado. E ali o José ele pediu a permissão de Faraó. Ele teve essa permissão concedida. Era longe, acredito eu, então ia demorar um bom tempo para até ir e voltar. E ele tinha que ter essa permissão de Faraó. E aí depois nós vemos aqui sobre o receio que os irmãos de José ficaram com relação à morte do pai, porque eles pensaram que pudesse ser que José, depois que o pai morresse, fosse se vingar deles, mas não foi isso que aconteceu. Ele já tinha, há tempo perdoado os irmãos pela barbaridade que eles tinham feito com ele, E ele também disse que ia os sustentar ali, além do perdão, ia sustentá-los, porque José ele enxergava que com tudo que tinha acontecido com ele, com toda a maldade que foi feita com ele, todas as coisas ruins que aconteceu com ele, ele ainda enxergou o lado bom, E essa é a lição que a gente tira desse capítulo hoje, que tudo que acontece até de ruim na nossa vida, a gente tem que enxergar um lado bom, tem que ver que teve algo de bom, porque Deus assim permitiu, e muitas vezes Deus acaba usando esse caminho para poder permitir outras coisas melhores em nossas vidas, que na hora às vezes a gente não entende, mas às vezes lá na frente você vai enxergar e vai reconhecer, assim como aconteceu aqui com José. E aí depois fala aqui também da morte dele. Ele morreu com 110 anos, E aqui também fala que ele foi embalsamado, ficou num caixão lá no Egito. E nós vamos prosseguir ano que vem, amanhã já é ano que vem. Nós vamos prosseguir ano que vem com o livro de Êxodo. Vamos saber um pouquinho mais dessa história aí. Uma história magnífica de José, onde houve muito sofrimento, por permissão do Senhor, igual eu já falei, mas houve também grandes vitórias, grandes lições, E nós vemos como a gente tem que ser parecido com ele, assim, na questão de descansar no Senhor, na questão de perseverar, de perdoar. Tudo isso é muito importante. E eu quero aqui deixar o meu desejo a você que está ouvindo essa mensagem, que você tenha um 2024 muito bom, maravilhoso, e enfrente as dificuldades de pé, mas esteja sempre de joelhos perante o Senhor, porque é assim que nós vamos ter vitória, Em Deus nós vamos ter vitória sempre estando dependente 100% do Senhor. Entrega a tua vida nas mãos dele. Nós nunca sabemos
qual que é a hora da nossa partida ou quando Jesus vai voltar para nos buscar. A gente aguarda esse momento. E se a gente estiver aqui para ver, nós queremos subir com o Senhor, nós queremos ser a igreja que Ele vai arrebatar, né? Então que você possa estar santificando-se todos os dias, porque isso é difícil, mas é importante, é essencial. Nós temos que viver conforme a vontade do Senhor, não conforme a vontade da nossa carne. Embora não seja fácil, peça a ajuda do Senhor que Ele vai te ajudar, né? Esforça-te que eu te ajudo, assim está escrito na palavra, é o que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, que o ano que vem seja glorioso e que não importa o que venha, o que aconteça, que a gente descanse no Senhor, porque Ele vai prover tudo que nós necessitarmos e precisarmos, tá bom? Eu te agradeço muito por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.